Chegamos ao quarto vídeo dessa série sobre técnicas de estudo e no vídeo de hoje vamos falar daquela que provavelmente é uma das técnicas mais populares: destacar ou sublinhar durante a leitura de um texto. De fato, diversos estudos já comprovaram que é uma técnica normalmente utilizada por estudantes do mundo inteiro. Podemos entender que destacar o texto como marca-texto ou sublinhar são técnicas equivalentes, uma vez que funcionam da mesma forma. E essa técnica é muito popular justamente porque é fácil de empregar, não precisa de treinamento e não exige mais tempo além do que já seria necessário para ler o texto em primeiro lugar. A pergunta importante é: será que uma técnica tão fácil realmente nos ajuda a aprender melhor? Vamos descobrir nesse vídeo. Bem-vindos ao Nexo do Saber! Se tu ainda não é inscrito, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os teus amigos para eu poder ajudar ainda mais estudantes. Agora vamos entender essa técnica de estudos. Para investigar a utilidade de destacar o texto, um estudo testou a retenção da informação de estudantes universitários após a leitura de um texto. Os estudantes foram divididos em 3 grupos. O grupo 1, chamado de grupo controle, apenas leu os textos. O grupo 2, chamado de destaque ativo, poderia destacar o texto da forma que preferisse. E o grupo 3, chamado de destaque passivo, iria ler os textos que foram marcados anteriormente pelos estudantes do grupo 2. Uma semana depois, os estudantes foram convidados para estudar o material novamente por 10 minutos e responder um questionário com 54 perguntas sobre o texto. O resultado, infelizmente, é que não houve nenhuma diferença significativa entre os grupos quanto ao número de acertos no questionário. Uma análise mais detalhada nos permitiu 3 outras observações interessantes. Os estudantes do grupo que destacou o texto ativamente acertou mais questões sobre itens que haviam destacado. Ou seja, se a questão era sobre um dos trechos que foram ativamente destacados, as chances de reter a informação era maior. Esse mesmo efeito não foi tão importante no grupo de destaque passivo, ou seja, aqueles estudantes que leram o texto com as marcações já realizadas anteriormente. Mesmo sendo os mesmos trechos destacados pelo grupo 2, o fato do estudante não estar envolvido com as decisões sobre o que destacar provavelmente diminuiu o tamanho do efeito positivo do destaque. Os benefícios do texto destacado trouxeram um custo em questões que não foram destacadas, ou seja, o grupo controle que apenas leu o texto lembrava melhor de informações que não estavam destacadas no material dos outros grupos. Por esse motivo que, de forma geral, não houve diferença entre os resultados dos 3 grupos. A explicação desses resultados traz um fenômeno chamado efeito do isolamento, em que o item distinto em uma lista é melhor lembrado do que os itens que são similares. Por exemplo, ao estudar uma lista de palavras que pertencem à mesma categoria, como escrivaninha, cama, cadeira e mesa, e é apresentada uma palavra de categoria diferente, como vaca, é mais provável que lembraremos de vaca do que se estivesse uma lista de palavras da mesma categoria, como porco, galinha e cavalo. De forma semelhante, uma frase do texto com marca-texto, sublinhada ou em letra maiúscula, se destaca das frases por perto, assim como a vaca se destaca em uma lista de móveis. Assim, os estudos já perceberam que ler um texto destacado promove uma melhor memória para o material destacado. Selecionar ativamente qual parte do texto será destacado beneficia mais a memória do que apenas ler um texto marcado. O destaque do texto chama atenção, mas um processamento a mais é necessário do leitor para decidir quais são as partes importantes. Para decidir o que marcar, o leitor precisa pensar sobre o significado geral do texto e como cada parte se relaciona com as outras. Certamente, a qualidade da decisão do que marcar será crucial para a utilidade da técnica para a aprendizagem. Por outro lado, a quantidade de trechos destacados precisa ser equilibrada. Nesse estudo, o desempenho do questionário parecia diminuir à medida que a quantidade de texto destacado aumentava. Afinal, destacar muitas partes do texto reduz a distinção do destaque que o torna especial e também exige menos tomadas de decisões do que quando precisamos escolher apenas o ponto mais importante para marcar. Apesar de entendermos o mecanismo que faz com que o destaque do texto auxilie na retenção da informação, a maioria dos estudos não conseguiu perceber nenhum benefício em destacar o texto comparado com a simples leitura. Essas conclusões são semelhantes em estudos com textos sobre assuntos diversos, assim como textos de comprimentos variados.
Da mesma forma, a falta de benefício de destacar o texto foi observada tanto em testes aplicados imediatamente após a leitura, como testes feitos uma semana ou um mês depois do estudo. Mais preocupante ainda é o resultado de um estudo que observou que o grupo que destacou o texto teve um desempenho pior em questões que exigiam inferência e conexões entre diferentes partes do texto, comparado com o grupo que apenas leu o texto. Em conclusão, a técnica de destacar ou sublinhar é uma técnica com pouca utilidade. Pode até ajudar um pouco quando o estudante sabe selecionar os trechos de forma eficaz, ou quando os textos são muito complexos. Mas infelizmente é uma técnica que pode até diminuir o desempenho em atividades mais significativas, que requerem essas inferências e conexões lógicas. Então, se tu é um aluno que usa essa técnica enquanto estuda, é melhor combinar ela com outras técnicas, como autoexplicação, resumos e interrogação elaborativa, que vimos nos vídeos anteriores dessa série, e outras também que nós vamos ver nos próximos vídeos. Então já te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, e se tu conhece alguém que também costuma estudar sublinhando, compartilhe esse vídeo para que o Nexo do Saber possa ajudar ainda mais estudantes. Até o próximo vídeo!